aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o algoritmo da divisão. Em outras palavras, eu vou explicar para vocês como a gente faz uma divisão sem maiores dificuldades, certo? Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de avisar que os slides que eu vou apresentar não foram criados por mim, tá? Nem tampouco as ideias apresentadas nesses slides. Esses slides eu os peguei emprestado na internet, tá? Tinha o nome do autor aí, mas eu fui tentar fazer algumas modificações e acabei deletando alguns slides e num desses slides sumiu o nome do autor, né? Então eu peço desculpas a esse autor que fez esses slides, né? E se algum dia eu conseguir o nome dele de novo, eu vou colocar aqui o nome dele, tá certo? Mas desde já eu agradeço, né, esse professor de matemática que criou esses slides, né, que desenvolveu essa ideia interessantíssima para que vocês possam aprender então a dividir sem maiores dificuldades, certinho? Muito bem, então vamos lá, pessoal. Nós vamos falar aqui sobre o algoritmo da divisão, tá? O autor que elaborou esses slides, ele escreveu o seguinte: ao elaborar esta aula não tive a intenção de ensinar a dividir, quis apenas elaborar um método para facilitar a vida dos alunos durante o processo da divisão, com a criação de nomes para as diversas situações ao qual podem se deparar. Pessoal, a primeira coisa aqui, a segunda coisa que eu quero falar é o seguinte, que os nomes que que esse autor coloca nesses slides, eles não são nomes, digamos, da matemática formal. Ele criou aqui uma nomenclatura para o aluno poder entender quais são os processos pelos quais nós passamos durante a divisão, certo? Então vamos lá, pessoal. O algoritmo da divisão, pessoal. O algoritmo da divisão, pessoal, é esse aqui, tá? Geralmente a gente coloca aqui um D maiúsculo, né, pessoal? Nós temos aqui um D maiúsculo, correto? Aí nós temos aqui a chave, que é esse desenho que a gente faz aqui, né? Colocamos um D minúsculo, tá, pessoal? Embaixo aqui nós temos um Q minúsculo e aqui um R minúsculo, tá bom, pessoal? O nome desses carinhas chama-se dividendo, tá, pessoal? Divisor, quociente e resto. Pessoal, o que eu quero dizer com isso, tá? Quando eu estou fazendo uma divisão, em todo o processo da divisão, né? Todo número que aparece neste lado aqui, tá, pessoal, da chave, significa que ele é um número maior do que esse carinha que está aqui do lado da chave. E por isso que eu coloquei propositalmente, né, aqui um D maiúsculo e aqui eu coloquei um D minúsculo. Durante o processo da divisão, pessoal, é uma exigência que este número seja maior do que este número, tá certo? Bom, então vamos lá, pessoal. Isso aqui é algo basilar para a gente poder começar a dividir, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, quando eu pego um número que está aqui e divido por este número aqui, dá um resultado aqui que nós chamamos de quociente. E sobra alguma coisa aqui que nós chamamos de resto, tudo bem? Então, olha só, pessoal. Se eu tenho uma divisão assim, então, por exemplo, tá, pessoal? Olha, Opa, caneta aqui? Caneta, exatamente. Se eu tenho aqui a divisão de 20 dividido por 5, nós sabemos que aqui vai ser 4 vezes o 5 vai dar 20, e 20 menos o 20 vai dar 0, certo, pessoal? Esse cara aqui é o nosso, né, dividendo, esse cara aqui é o nosso divisor, esse cara aqui é o nosso quociente, e esse cara aqui é o nosso resto, tudo bem? Pessoal, obrigatoriamente, a gente só faz uma divisão se esse carinha aqui, se o dividendo for maior do que o divisor, certo? Só existe divisão com esta situação. Então é importante que vocês memorizem isso nesse momento, certo? Muito bem, pessoal. Continuando aqui, né? Professor, e quando eu tenho, então, assim, quando eu realizo uma divisão, como é que eu sei que eu estou acertando a minha divisão? Pessoal, a gente geralmente faz aquilo que nós chamamos de prova real, não é isso? A gente faz aqui a prova, né? A gente faz a prova real, certo? Como é que faz a prova real, pessoal? Eu pego aqui o meu Q, certo? Multiplico pelo meu Dzinho, somo com o meu Rzinho, e esse cara tem que dar o Dzão. Ou seja, o quociente vezes o divisor mais o meu resto tem que ser igual ao dividendo. Então esta é a nossa famosa prova real, tá, pessoal? Então toda vez que você efetuou uma divisão e quer saber se está certo, pega o quociente, tá, pessoal? Multiplica pelo divisor, tá? Soma com o resto e esse resultado tem que dar o seu dividendo, correto? Bom, aqui está então, pessoal, o nosso algoritmo da divisão, certo? E a famosa prova real, certinho? Vamos lá então. Nomenclatura criada para facilitar o processo, tá, pessoal, ok? É disso aqui que o autor estava falando aqui em cima, tá?
É dessa nomenclatura aqui que ele se refere, ok? Bom, então vamos lá, pessoal. Esse processo aqui, pessoal, possui 5 procedimentos, ok? O primeiro deles chama-se primeiro zero criado. É usado quando não possui mais número no dividendo para baixar no resto, dando continuidade à divisão. É também usado quando o dividendo for menor que o divisor. Desta forma, cria-se o primeiro zero criado. Pessoal, nesse primeiro momento, tá? Ah, professor, não entendi nadinha. Tá, beleza. Nesse primeiro momento, eu tenho aqui uma observação e eu quero que você memorize só isso aqui. Depois de criado, transforma-se imediatamente em vírgula no quociente. Pessoal, memoriza aí para mim, por favor. Primeiro zero criado, vírgula no quociente. Primeiro zero criado, vírgula no quociente. Memorizou? Beleza. Vamos então para o próximo. Pessoal, o segundo zero que aparece na divisão, tá, pessoal? Chama-se zero continuidade. Ah, sim, galera, eu esqueci de comentar, tá? Qual é o grande problema da divisão? O grande problema da divisão são os zeros que aparecem na divisão. Então esse é o grande problema na hora que a gente vai dividir. E a gente faz muita confusão com esse negócio, certo? Então se nós soubermos onde e quando colocar um zero, tá, pessoal? Acabou o seu problema a respeito de divisão, certo? Então existem 5 situações em que os zeros vão aparecer durante uma divisão. E é exatamente isso que esse autor fez aqui, tá? Com esse tal de primeiro zero criado, tá certo? E esse zero continuidade. Recapitulando, primeiro zero criado transforma-se imediatamente em vírgula no quociente. Primeiro zero criado, vírgula no quociente, beleza? Existe um outro, um segundo tipo de zero que aparece durante a divisão, tá, pessoal? Que é o que o autor chamou de zero continuidade. Usado após o primeiro zero criado e tem a finalidade de apenas dar continuidade à divisão. Nunca é criado em sequência. O senhor não entendi nada. Não, beleza, preocupa não. Nesse momento, eu quero que você memorize o seguinte. Zero continuidade, nada no quociente. Vamos lá de novo. Zero continuidade, nada no quociente, beleza? Primeiro zero criado, vírgula no quociente. Zero continuidade, nada no quociente, beleza? Pessoal, um terceiro tipo de zero que aparece na divisão chama-se zero sequência. É usado em sequência ao primeiro zero criado, tudo bem? Ou em sequência ao zero continuidade. Então vamos recapitular aqui. O zero sequência ele aparece depois do zero continuidade ou ele aparece depois do primeiro zero criado. Vocês entenderam esse nome? Por isso que ele chama sequência. Porque ele continua, né? Ele está na sequência do zero continuidade ou do zero criado, do primeiro zero criado, ok? Bom, pessoal, todos os zeros sequências vão para o quociente, tá? Então o que você precisa memorizar isso? O zero sequência ele aparece depois do zero continuidade, depois do primeiro zero criado, tá certo? E todo zero sequência vai para o quociente. Zero sequência vai para o quociente. Vamos recapitular do início? Primeiro zero criado, vírgula no quociente. Zero continuidade, pessoal, nada no quociente. Zero sequência, depois do primeiro zero criado e depois do zero continuidade. E ele vai para o quociente. Bom, pessoal, um quarto tipo de zero é o que o autor chamou de zero igualar casas decimais. É usado apenas a fim de igualar as casas decimais entre o dividendo e o divisor, para que desta forma possamos começar a efetuar a divisão, pois esta operação de igualar as casas decimais só se dá no início da divisão, não faz nada no quociente. Professor, o que eu tenho que lembrar aqui do meu zero igualar casas decimais? Do seu zero igualar casas decimais, você vai lembrar o seguinte, ele só é feito, só é colocado esse zero no início da divisão, tá, pessoal? Só é colocado no início da divisão. E você não faz nada no quociente. Zero igualar casas decimais, nada no quociente. E você só mexe com esse carinha no início da divisão. Beleza? Vamos lá recapitular. Primeiro zero criado, vírgula no quociente. Zero continuidade, nada no quociente. Zero sequência é usado depois do primeiro zero criado, depois do zero continuidade, e ele vai para o quociente. Zero igualar casas decimais, utilizado no início, tá, pessoal, da divisão, e não faz nada no quociente. E existe aqui, pessoal, uma última situação em que aparece o zero, né? Então, existem apenas 5 situações. E ele diz o seguinte, ao abaixar do dividendo um número, deve-se tentar dar continuidade à divisão. Se não for possível, ou seja, o resto menor que o divisor, coloca-se imediatamente zero no quociente e abaixa outro número.
Se ainda não conseguir efetuar a divisão, coloca-se novamente 0 no quociente e abaixa outro número do dividendo, até conseguir efetuar a divisão. Nesse momento você vai falar assim para mim, professor, não entendi nadinha. Cara, relaxa, tá? Porque da primeira vez que eu li isso aqui também eu não entendi, tá certo? Então vamos ficar tranquilos que nos exemplos que eu vou passar, vocês vão entender essa situação. Abaixo seguem exemplos de como utilizar o algoritmo da divisão. Veja bem cada situação problema e que tipo de zero você usaria, certo? Para a resolução da conta. Sempre que preciso, consulte a tabela ao lado. Pessoal, tem uma legenda. Aqui vai ficar em vermelho o que nós chamamos de primeiro zero criado. Vai ficar aqui em lilás, não sei que cor é essa aqui direito, né? Acho que é lilás. Vai ficar aqui em lilás o zero continuidade, em laranja o zero sequência, em verde o zero igualar casas decimais, e o azul a situação número 5, que é aquela que a gente abaixa algum número do quociente, beleza? Pessoal, o exemplo letra A fala o seguinte, eu tenho 5 dividido por 0,2. Pessoal, antes de começar a dividir, tá, pessoal? Antes de começar a dividir, eu tenho que fazer duas perguntas, tá, pessoal? Eu tenho que fazer duas perguntas para a minha divisão, tá? A primeira pergunta, tá, pessoal? A primeira pergunta que a gente faz é a seguinte. O dividendo, tá, pessoal? O dividendo é maior, tá, pessoal, que o divisor? Pessoal, essa é a primeira pergunta que você tem que fazer, certo? É óbvio, então, que você vai ter que responder essa pergunta, tá? E existem, obviamente, duas possíveis respostas. Sim, tá, galera? E não, ok? Sobre o que acontece quando a resposta é sim? Não, tem que ser. Lembra que eu disse aqui para vocês que no algoritmo da divisão, ó, esse carinha tem que ser maior do que esse? E já foi proposital quando eu coloquei isso, o dividendo tem que ser maior que o divisor? Beleza. Se o dividendo não for maior que o divisor, não é possível dividir, ok? Beleza. Então, realmente você tem que ter a resposta sim. Se a resposta for não, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que a gente faz quando a resposta for não, beleza? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que você vai fazer é a seguinte. A quantidade, tá, pessoal? A quantidade de casas decimais, tá? É a mesma? Esta é a outra pergunta que você vai fazer, tá certo? E obviamente também existem duas opções de resposta. A resposta vai ser... Opa, deu errado aqui, né, pessoal? Deixa eu apagar. A resposta aqui vai ser... né? Deixa eu colocar aqui de novo. Tá, pessoal? A resposta aqui vai ser sim, tá, pessoal? Ou a resposta vai ser não. É óbvio que eu preciso ter a resposta sim, tá, galera? Ok? Mas e quando a resposta é não? A gente vai ter que dar um jeitinho, né, de organizar a nossa divisão, tá, pessoal? Porque eu só posso dividir quando essas duas respostas aqui, ó, forem sim, tudo bem? O dividendo é maior que o divisor? Sim. A quantidade de casas decimais é a mesma? Sim. Beleza, pessoal. Agora vamos analisar o que eu tenho aqui nesse exemplo. Eu tenho 5 dividido por 0,2. Primeira pergunta, 5, tá, pessoal? É maior do que 0,2? Sim, é maior, tá, pessoal? Perfeito aqui, então. Então, a primeira pergunta está respondida, né, sem maiores problemas. Vamos, então, para a segunda pergunta. A quantidade de casas decimais aqui é a mesma quantidade de casas decimais do divisor? Não. Tá vendo que aqui agora a resposta foi não? Ó, galera, ó, a resposta foi não. Pessoal, é nesta situação aqui, ó, que nós vamos utilizar aqui o zero igualar casas decimais, tá, ok? É nesse momento que vamos fazer isso. Observe que o zero igualar casas decimais, a gente só utiliza esse procedimento no início da divisão e não fazemos nada no quociente, ok? Pessoal, o procedimento que deveria aparecer aqui deveria ser esse, ó. Eu vou colocar aqui assim 5, tá, pessoal? E aqui tem aqui o 0,2, tá legal? E a situação é essa. Onde tem menos casas decimais? No dividendo, tá, pessoal? Ou no divisor, tá, pessoal? Ó, vamos ver aqui. Onde é que tem menos casas decimais? No dividendo ou no divisor? É óbvio que é no dividendo, tá, pessoal? Um número que não possui vírgula não possui casas decimais, tá certo? Só existe casas decimais se existe a vírgula. Pessoal, então aqui não possui casas decimais. E aqui possui uma casa decimal. Só o 2 aqui, tá vendo, galera? Beleza. Então aqui tem uma casa decimal e aqui não tem nenhuma.
O que nós vamos fazer? Nós vamos lá no número que tem apenas que não tem nenhuma casa decimal, vamos colocar uma vírgula e vamos usar zeros com o objetivo de igualar as casas decimais, tá, pessoal? Então agora aqui ficou 5,0 dividido por 0,2. O próximo passo é eliminar as vírgulas, né? Depois que você igualou as casas decimais, então você vem aqui, elimina as vírgulas e você tem aqui, ó, 50 dividido por 0,2. E 50 dividido por 0,2, a gente sabe que nesse caso é só 2, não é isso? A gente já sabe que essa resposta aqui é o próprio 25, ok? Beleza? Professor, e se fosse assim, então, ó, 1,32 dividido por 0,2? E se fosse esta situação? Veja bem, aqui no nosso dividendo nós temos duas casas decimais. E aqui eu tenho apenas uma, tá vendo? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora, colocar aqui, ó. Opa, esse negócio aqui sempre dá um errinho. Isso aqui é do próprio PowerPoint, tá, galera? Isso aqui. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui então, tá, galera? Aqui isso aqui, ó. O 1,32, tá, pessoal? Temos duas casas decimais e aqui só tem uma casa decimal, não é isso? Duas casas decimais, uma casa decimal, então nós vamos colocar um zero aqui, ó, no divisor, certo? Porque a gente vai igualar as casas decimais onde tem menos, é óbvio, né? Então aqui, ó, duas casas decimais, duas casas decimais. O próximo passo, então, é você eliminar a vírgula. Então ficaria assim, 132 dividido por 20, tá, galera? Então é esse o raciocínio que nós vamos seguir aqui. Toda vez que a quantidade de casas decimais for diferentes, tá, pessoal? Você vai igualar as casas decimais, tá? E detalhe, pessoal, não interessa onde você vai igualar. Igualar os zeros, né, pode acontecer tanto no dividendo quanto no divisor, beleza? Bom, pessoal, eu vou começar aqui agora a usar o recurso aqui de passar os slides. E esses slides aqui tem apenas um erro, que é aqui nessa parte aqui, o seguinte, ó. Vou dar um clique aqui, tá vendo? Vai aparecer um zero. Vocês observaram que ele não colocou a vírgula? Tá vendo aqui que ele não colocou a vírgula aqui no 5,0? Bom, pessoal, o único erro que aparece em todos os slides é isso aqui, tá? Deveria aparecer uma vírgula aqui, e no próximo clique que eu desse, deveria aparecer isso aqui, ó, 50 dividido por 0,2, ok? E que ele não aparece, tá? Então ele fica com essa vírgula aqui e não coloca a vírgula aqui. Então foi um erro aqui, tá, pessoal? Eu já tentei corrigir aqui nos slides, mas desconfigura todo o restante dos slides. Por isso eu acabei deixando isso de lado, certo? Bom, então vamos lá, galera. Pessoal, vamos lá. Agora, o que eu tenho, pessoal? Pessoal, imagine que aqui essa vírgula sumiu, tá? Nós estamos justamente nessa situação aqui, ó, 50 dividido por 0,02. Pessoal, vamos lá. Agora que nós já fizemos isso, tá, pessoal? Nós vamos buscar da esquerda, né, pessoal? Ó, da esquerda para a direita, nós vamos buscar um número que seja maior do que o 2, tá, pessoal? Que número é esse, tá, galera? É o 5, né, pessoal? Ó, veja bem. Aqui nós sabemos, então, que o número que nós temos aqui, tá, pessoal, é o 5, tá? Então, ó, eu vou pegar o 5, tá bom? Pessoal, 5 é maior que 2? Sim! Tá, pessoal? Toda vez que a resposta for sim, você vai, então, continuar a sua divisão. Se não fosse, você ia pegando mais números aqui, tá, pessoal? Você iria pegando aqui, então, mais números da direita, correto? Pessoal, quantas vezes o 2 aproxima de 5? 2 vezes. 2 vezes 2, 4. Né, pessoal? 5 menos 4 vai dar 1. Pessoal, aqui agora eu quero comentar um detalhe com vocês, tá certo? Pessoal, toda vez que a gente faz uma subtração, tá? O resultado da subtração tem que ser menor do que esse carinha, tá? Obrigatório. Subtraiu é menor. Professor, e se não for menor? Você está errando a divisão. Professor, quando eu divido alguma coisa por 2, quais são os restos possíveis? Resto 0 e resto 1. Se você está dividindo uma coisa por 4, por exemplo, tá, pessoal? Se você está dividindo uma coisa por 4, quais são os restos possíveis? 0, 1, 2 e o 3, tá? Não pode dar resto 4, né? Porque senão você está errando a divisão, ok? Então fica a dica, tá? Então subtraiu, o resultado aqui da subtração tem que ser menor do que o divisor, beleza? Muito bem. Professor, fiz a subtração, o que eu faço? Se você tem números para descer, você desce o próximo número, tá? Então vamos lá, eu tenho 0 para descer. Vamos descer aqui então o próximo número, tá certo? Vamos descer ele aqui. Desceu o número, você vai fazer uma pergunta para o divisor. Pessoal, atenção, isso aqui é extremamente importante. Toda vez que a gente desce um número, a gente tem que fazer uma pergunta para o
divisor. Veja bem, você desceu o zero, não desceu? Está aqui. Que número que nós estamos vendo aqui agora? O 10. Você vai fazer a seguinte pergunta. O que eu estou vendo aqui é maior do que isso, sim ou não? Pessoal, se a resposta for sim, você continua a divisão normalmente, igual você já conhece, tá? Então, vamos lá. Quantas vezes os 2 vai aproximar de 10? Nós sabemos que é o 5, né? 5 vezes 2 vai dar 10 e 10 menos 10 vai dar 0, tá, pessoal? Observem aqui, tá, pessoal, que neste exercício aqui, né, neste exemplo, tá, pessoal, nós utilizamos apenas o 0, tá, com o objetivo de igualar casas decimais, ok? Então, pessoal, nós utilizamos apenas essa situação aqui, ó, a situação número 4, tá, pessoal, que nós tivemos aqui do nosso exemplo, ok? Vamos ver um exemplo um pouquinho melhor? Vamos lá. Aqui, pessoal, o que nós temos agora? Nós temos aqui, ó, o 800.072 dividido por 4, certinho? Pessoal, o que eu tenho que fazer antes de começar a dividir? Fazer duas perguntas. Se o dividendo é maior do que o divisor, tá, pessoal? E se a quantidade de casas decimais aqui é a mesma quantidade de casas decimais daqui. Pessoal, 800.000 é maior que 4. Sim, então a resposta está ok. A quantidade de casas decimais aqui é a mesma daqui? Sim. Não existe vírgula, não tem casas decimais. Não existe vírgula, não tem casas decimais. Então podemos começar a dividir, ok? Agora, pessoal, vejam bem. Da esquerda para a direita, tá, pessoal? Eu vou procurar um número que seja maior do que o 4. E quando eu estou olhando aqui, eu já percebo que o próprio 8 já é maior que o 4. Então eu vou pegar esse cara agora, tá, para dividir, beleza? Quantas vezes o 4 vai aproximar de 8? 2 vezes. 2 vezes o 4 vai dar 8. 8 menos 8 vai dar 0. Beleza? Pessoal, então até aqui tranquilo. Aqui que começam os problemas, né? Vejam bem. Pessoal, o que a regrinha da divisão nos manda fazer quando eu faço a subtração? Lembrando, subtraiu, a resposta é menor, não precisa perguntar. Quando você faz a subtração é menor, ou se existem números aqui no dividendo, você vai descendo esses números, tá certo? E nós vamos descendo um por um. Jamais desçam 2 números de uma vez, correto? Vamos lá, vamos descer primeiro esse 0. Desceu o número, você tem que fazer a pergunta, pessoal. Ó, sempre, ao descer um número, você olha para isso aqui e pergunta se é maior do que isso, beleza? Pessoal, vejam bem, eu só estou vendo zeros aqui agora. Pessoal, 0 é maior do que 4? Não. Veja que agora a resposta foi não. Na letra A, a resposta tinha dado sim, a gente continuou dividindo e deu tudo certo. Mas agora, 0 não é maior do que 4. Pessoal, essa é a situação número 5, tá vendo? Toda vez que você desce um número do dividendo e não dá para continuar a divisão, pessoal, devemos acrescentar um 0 no quociente, ok? Vejam bem, pessoal, toda vez que desce, faz a pergunta, tá? O que você está vendo aqui, pessoal, ó, é maior que isso? Não. Lembra que eu disse para vocês que para dividir esse cara aqui tem que ser maior do que esse? Esse carinha aqui, por enquanto, está fazendo o papel do dividendo, tá vendo? Então, esse dividendo aqui é maior do que esse divisor? Não. Então, pessoal, antes de continuar a divisão, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar um 0 no quociente. Viu? Então, desceu o número, a resposta for não, coloca 0 no quociente. Só depois de colocar esse 0 aqui no quociente é que você tem autorização para descer o próximo número. Vamos descer o próximo número. Você desceu um 0. O que nós estamos vendo aqui, professor? 0. 0 é maior do que 4? Não. Olha só para você ver, a resposta foi não de novo. Se a resposta for não, você vai colocar um 0 no quociente aqui de novo, tá vendo? Ó, então eu já desci esse segundo 0 e vou colocar um outro 0 aqui agora. Beleza? Tá vendo? Muito bem. Depois que você colocou esse 0, você tem autorização para descer o outro número, tá vendo? Então vamos lá, vamos descer o próximo número agora. Você desceu um número, desceu, galera, o que tem que fazer? A pergunta. O que eu estou vendo aqui é maior do que isso? Não. Professor, outro não. Não tem problema. Se a resposta for não, coloca um 0 no quociente. Colocou esse 0 aqui, aí você tem autorização para descer o próximo número. Vamos descer o próximo número. Desceu, ficou 7. O que eu estou vendo aqui agora é maior do que isso? Sim, agora é. Se a resposta for sim, você continua dividindo normalmente, né? Então vamos lá. Quantas vezes o 4 aproxima de 7? Uma vez. Uma vez o 4 vai dar 4. 7 menos o 4 dá 3.
não pergunta quando faz subtração, tá, pessoal? Quando a gente subtrai, a resposta tem que ser menor do que esse cara. Se não, ó, se a resposta aqui fosse um 4, ou fosse um 5, ou fosse um 6, então aqui não era o número 1, né? Deveria ser o número 2, tá, pessoal? Ou o número 3, ou o número, deveria ser outro número aqui. Então se liga, tá? Subtraiu, tem que ser menor, não precisa perguntar nada. Pessoal, subtraiu, deu 3, você já pode descer o próximo número direto. Desceu o número, opa, agora desceu. Aí você pergunta, o que eu estou vendo aqui, ó, 32 é maior do que 4? Sim. Se a resposta for sim, galera, continua dividindo normalmente. Você só vai colocar zeros aqui no quociente quando você desce e a resposta for não. Mas aqui a resposta foi sim. 8 vezes o 4 vai dar 32 e 32 menos 32 vai dar 0. Finalizamos a divisão, tá vendo? Pessoal, observem que a cada número que abaixei do dividendo, com exceção do 7, não dava para continuar a divisão. Por isso, registramos esta não continuidade através de zeros no quociente até conseguir terminar a divisão, que é justamente aqui o item 5. Beleza, pessoal? Pessoal, fica tranquilo que nós vamos fazer mais alguns exemplos e vocês vão perceber que isso aqui vai ser bem fácil de compreender. Certo? Exemplo C. Pessoal, o exemplo C diz o seguinte para mim, ó, 174 dividido por 300. Bom, para a gente começar a dividir, eu tenho que fazer duas perguntas. O dividendo é maior do que o divisor? Pessoal, percebam que agora a resposta foi não. E eu só consigo dividir quando esse cara for maior do que esse. Então, neste exemplo, nós temos um problema, certo? Tá, vamos verificar outra pergunta? A quantidade de casas decimais aqui é a mesma quantidade de casas decimais aqui? Sim. Não possui vírgula, não tem casas decimais. Não possui vírgula, não tem casas decimais. Professor, mas e aí? O que eu faço, né, para que esse número se torne maior do que esse? Porque eu só posso dividir quando esse número for maior do que esse. Correto. A matemática ela cria estratégias, né, para que esse dividendo, então, se torne maior do que esse divisor. Correto? Professor, que estratégia é essa? Colocar zeros. Ok? Agora, pessoal, prestem atenção que se eu colocar um zero aqui, vocês concordam que vai ser a primeira vez que eu vou colocar um zero aqui? Percebam, então, que eu estou me referindo ao primeiro zero criado. Pessoal, vejam bem, então eu vou colocar um zero bem aqui com o objetivo de fazer esse cara ficar maior do que esse. É o primeiro zero criado, certo? E nesse momento eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, tá, pessoal? Vou até pegar a caneta aqui, né, para poder explicar isso para vocês aqui do lado. Pessoal, vejam bem, ó, eu tenho aqui 174, tá, pessoal? Dividido por 300, ok? Pessoal, vou colocar um zero aqui, beleza? Pessoal, o primeiro zero criado, vocês lembram o que eu tenho que fazer quando eu crio o primeiro zero criado? Pessoal, o primeiro zero criado, ele me dá direito a uma vírgula no quociente, apenas a vírgula, tá, pessoal? Ok? Apenas a vírgula. Tem aluno que já fala 0, logo na vez. Você vai falar 0, professor. Não. Quando você cria o primeiro zero, ele te dá direito apenas a uma vírgula. Mas a gente nunca viu números assim, ó, vírgula 47, vírgula 3, por exemplo. Ou seja, existem números 0,3, 0,47. Mas sem o zero aqui, ó, pessoal, isso não existe, certo? Como não existia nada no quociente, por este motivo e apenas por este motivo, nós vamos colocar um zero aqui, tá vendo? Aí é 0, certo? Mas o primeiro zero criado, pessoal, me dá direito somente a vírgula, tá? Nada de 0, Tem aluno que faz assim, ó, ele tá pegando assim, 3 dividido por 5, aí ele coloca um zero aqui, 0, Pessoal, esse 0, tá errado. Esse zero aqui, ó, ele me deu direito só essa vírgula. Esse zero aqui, ó, eu coloquei ele aqui porque não existia ninguém no quociente, tá bom? Então fica ligado nisso, e isso faz toda a diferença, tá? E daqui a pouco eu vou te mostrar o porquê que você tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui então a nossa divisão, né, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um zero aqui, tá, pessoal? Percebam, galera, que quando eu coloquei esse zero aqui, ó, esse zero aqui tá preto, tá bom? Ele foi colocado porque não tinha ninguém no quociente. Vocês podem perceber que aqui a vírgula tá de vermelho e esse zero tá de vermelho, por quê? Quando eu crio o primeiro zero, ele me dá direito apenas a vírgula, beleza? Pessoal, ficou maior do que o dividendo? Ficou. Da esquerda para a direita, você vai procurar um número que seja maior que o 300. 1 não dá, o 17 não dá,
o 174 já não dava, tem que ser o próprio 1740. Pessoal, quantas vezes o 300 vai aproximar de 1740? 5, né, galera? 5 vezes esse cara vai dar 1500. Subtraiu. Pessoal, quando eu subtraio, o resultado da subtração tem que ser menor do que esse cara. Tem que ser. Se não for, você está errando a divisão, certo? Beleza. E agora, professor? Não tem números para baixar, na verdade? Né? A gente precisou até criar o primeiro zero aqui, tá certo? Porque não tinha números, né? Então, de lá para baixar agora, beleza? Agora, veja bem, pessoal. Vamos chamar a atenção aqui para uma situação, ok? Galera, vejamos aqui. Neste número aqui, tá, pessoal? Neste número aqui, neste aqui, certo? Esse carinha, quando subtrai, tem que ser menor que esse mesmo, tá? E o 240 é resultado da subtração, tem que ser menor. Mas eu quero continuar a minha divisão, certo? Para fazer esse número aqui, pessoal, esse número aqui ficar maior do que esse aqui, ó, ficar maior do que esse, eu vou acrescentar um zero aqui, tá certo, pessoal? Ok? Vocês concordam comigo que aqui, pessoal, ó, esse zero que eu vou colocar aqui é a primeira vez que eu vou colocar um zero nesse número? Pessoal, primeiro zero criado me dá direito ao que mesmo? A uma vírgula, não é assim? Aí você vai falar assim para mim agora, professor, opa, tem alguma coisa errada. Eu já vi número assim, ó, 1,5. Mais 1,5,3, esse tipo de número aqui não existe. De fato, realmente não existe. Professor, então quer dizer que isso aqui tá errado, não tá? Tá errado. Então, vejam bem, pessoal. A primeira vez que nós vamos colocar um zero neste número, tá, pessoal? Opa, deixa eu mudar aqui para o apontador laser. Pessoal, primeira vez que eu vou colocar um zero nesse número e que já existe a vírgula no quociente, então esse cara chama-se zero continuidade. Tá bom, pessoal? O zero continuidade, o que é o zero continuidade, professor? É a primeira vez que eu coloco um zero no número, certo? E já existe a vírgula no quociente. Então eu não faço nada, certo? Aqui no quociente, beleza? Bom, então olha só, pessoal. Deixa eu apagar essas coisas aqui, né? Para a gente poder fazer o nosso exemplo. Bom, pessoal, então agora eu vou colocar o zero aqui, tá vendo? Primeiro zero criado neste número, tá, pessoal? Não é na divisão, não. Primeiro zero criado neste número. Já existia a vírgula, é o zero continuidade, beleza? Então vamos lá, pessoal. Quantas vezes agora o 300 vai aproximar 2.400? O 8. 8 vezes o 300, 2.400. 2.400 menos 2.400, zero. Percebam que neste exercício nós utilizamos o primeiro zero criado, que me deu direito à vírgula, apenas a vírgula, tá, pessoal? E aqui nós utilizamos o zero continuidade. Reforçando, o que é o zero continuidade? É a primeira vez que a gente coloca um zero no número e que já existe a vírgula, certinho? Muito bem, pessoal. Então, mais um exemplo. Pessoal, eu tenho aqui, né, se eu pegar aqui e separar 3, aqui, deixa eu ver aqui, 3, né, pessoal, e aqui também outro 3. Pessoal, 300 milhões, 3.522 dividido por 600 mil, né? Pessoal, 3 milhões é maior que 600 mil? Sim. Primeira pergunta está respondida. A quantidade de casas decimais aqui é a mesma quantidade de casas decimais aqui? Sim. Então tá perfeito, podemos começar a dividir. Da esquerda para a direita, a gente vai procurando um número até que ele seja maior que os 600 mil. O 3 não pode ser, o 30 também não, o 300 também não, o 3.000 não, o 30.000 não, tá, pessoal? O 300.003 também não. Opa, o 3.035.000, tá, pessoal? 3.035.000 é maior que 600 mil. Pessoal, quantas vezes os 600 mil aproxima de 3 milhões? Né? Dá para você fazer uma analogia aqui, 6, 30, 5 vezes 6, 30, então seria o 5, né, pessoal, que vai dar o próprio 3 milhões. Subtraiu, pessoal, quando eu subtraio, o que tem que acontecer? O resultado aqui tem que ser menor do que esse, tá bom? Não precisa perguntar nada, beleza? Existem números no dividendo para descer? Existe, professor. Então, ó, situação número 5, tá? Desceu um número, pessoal, atenção. Toda vez que desce um número, o que eu tenho que fazer? A pergunta. Você olha para isso aqui agora e pergunta: o que eu estou vendo aqui, professor, é maior do que isso? Não. Quando a resposta é não, o que eu faço? Eu coloco um zero no quociente, tá vendo? Beleza, pessoal. Depois que eu coloquei esse zero aqui, é que eu posso descer o próximo número. Vamos descer o próximo número. Descer o outro 2, né? Já é o segundo 2. Pessoal, vai fazendo esses risquinhos aqui em cima, tá? Pra gente poder entender que a gente já desceu aquele número, tá?
Beleza, pessoal, descemos o 2, aí eu vou fazer a pergunta. Toda vez que desce, faz a pergunta. O que eu estou vendo aqui é maior do que isso? Não. Quando a resposta for não, galera, coloca 0 no quociente, beleza? Tá aí. Beleza, professor, eu coloquei esse 0 aqui no quociente, já desci o último 2, e quando eu desci esse 2, eu coloquei esse 0 aqui, mas infelizmente 3.522 ainda é menor que 600 mil. Isso é um problema, na verdade? É, porque eu só posso dividir se esse cara for maior do que esse. Qual é o jeitinho que a matemática dá? Acrescentar 0. Agora, pessoal, percebam que neste número aqui, ó, neste número, é a primeira vez que eu vou colocar um 0? Sim, é a primeira vez. Pessoal, então, ó, se liga aqui. É a primeira vez que eu vou colocar um 0 aqui, não é isso? É a primeira vez que eu vou colocar um 0 aqui, tá vendo? Aí, ó, tem aluno que fala assim, ó, 0, aí ele vem aqui e vai assim, 0, se ele colocar o 0, errou, já era. Você perdeu o exercício, tá, pessoal? Tá vendo que agora você tem que tomar cuidado, pessoal, porque se você fizer isso aqui, você vai errar a sua divisão. Então, olha só, pessoal. Quando você cria o primeiro 0 criado, ele só te dá direito a vírgula, apenas a vírgula. Então, ó, neste número aqui eu vou colocar um 0, tá vendo? Coloquei o 0, e ele veio para cá apenas a vírgula para o quociente, tá vendo? Então, o primeiro 0 criado me dá direito apenas a vírgula. Pessoal, jamais pensem em 0, juntos. Em uma divisão, ou vai aparecer só o 0, ou vai aparecer só a vírgula. 0, de uma vez, aí são dois raciocínios. Um raciocínio para o 0 e um raciocínio para a vírgula, tá? Um raciocínio só não gera o 0, beleza? Então fica com esse negócio na cabeça. Professor, eu coloquei o 0 aqui, coloquei a vírgula aqui, mas deu 35 mil. Ainda é menor do que os 600 mil. Caramba, professor. Para dividir esse cara tem que ser maior do que esse. Beleza. Neste número aqui agora, pessoal, percebam que eu vou precisar colocar mais um 0 aqui, certo? Pessoal, vocês concordam comigo que já é o segundo 0 que eu coloco no mesmo número? Ó, se eu colocar um 0 aqui, já vai ser o segundo 0. O primeiro foi esse, que deu a vírgula. O segundo 0 colocado no mesmo número chama-se 0 sequência, galera, certo? Lembra que eu comentei com vocês? O que é o 0 sequência? A gente coloca ele depois do 0 criado ou depois do 0 continuidade, tá vendo? Nesta situação aqui, ó, eu estou colocando mais um 0 depois do 0 criado, do primeiro 0 criado. Então ele é o 0 sequência. E todo 0 sequência você coloca ele no quociente, tá certo? Então veja bem, ó, vou colocar um 0 aqui e vou colocar um 0 aqui, tá vendo? Opa, ok? Coloquei um 0 aqui, beleza? Tá, pessoal, colocando esse segundo 0 aqui e colocando esse 0 no quociente, eu fiquei aqui com 352 mil. Caramba, professor, ainda é menor que os 600 mil. Verdade. O que eu faço para esse carinha ficar maior do que esse? Coloca 0 aqui. Professor, mas já vai ser o terceiro 0 que eu vou colocar no mesmo número. Pode isso? Pode. Pessoal, o terceiro 0 que você vai colocar no mesmo número, né, já também é o 0 sequência. E todo 0 sequência vem para o quociente. Então, eu vou colocar um 0 sequência aqui, tá vendo? Beleza. Professor, e se eu tivesse precisando agora, né, hipoteticamente, né, eu já vi aqui, professor, que deu 3 milhões e tantos aqui. Já deu mais que 600 mil. Beleza. Mas vamos supor que você precisasse de mais um 0 aqui. Um quarto 0 no mesmo número. Bom, se você precisasse de um quarto 0 no mesmo número, você tinha que colocar mais um 0 aqui. Professor, e se eu estivesse precisando de um quinto 0 no mesmo número? Você colocaria mais um 0 no quociente, certo? Se você precisasse aqui de 30 zeros aqui, aqui agora, certo? Seriam 30 zeros sequências e todo 0 sequência viria aqui para o quociente, beleza? Então, pessoal, se liga, tá? O que é um 0? O que é um 0 sequência? É o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto 0 que a gente coloca no mesmo número, beleza? Ficou maior, galera? Ficou. Você vai dividir normalmente agora. Quantas vezes 600 mil aproxima de 3 milhões ali? 5 de novo, galera. 5 vezes 600 mil vai dar 3 milhões. Subtraiu, deu essa parada aqui, tá vendo? Deu 522 mil. Pessoal, como é um resultado de uma subtração, tem que ser menor do que esse cara, tá certo? A gente só faz pergunta quando desce, tá? Quando subtrai, não faz pergunta. Eu quero continuar a divisão aqui, tá vendo? Só percebam que neste número aqui, ó, vai ser a primeira vez que eu vou colocar um 0 nesse número, tá? Pessoal, veja bem, eu não estou falando 0 na divisão inteira não, tá? Porque
Porque na divisão inteira a gente já colocou vários números na divisão aqui, tá? Durante a divisão. Agora, neste número, eu vou precisar colocar um zero. E vai ser a primeira vez que eu vou colocar um zero aqui. Pessoal, primeira vez que eu vou colocar um zero, olha só, vamos lá de novo, ó. Primeira vez que eu vou colocar um zero nesse número. Primeiro zero criado me dá direito a uma vírgula. Tá vendo, ó? Primeiro zero criado me dá direito a uma vírgula. Aí você fala, professor, já existe a vírgula. Então isso aqui está errado, professor, porque não existem números com duas vírgulas. Verdade. Aí, pessoal, que zero é esse? Esse aqui, pessoal, é o que a gente chama de zero continuidade, galera, tá ok? Então, veja bem, pessoal, zero continuidade. O que é o zero continuidade? É a primeira vez que você coloca ele no número, que você olha para o quociente e já existe a vírgula. Ó, zero continuidade, tá vendo? Já tem vírgula, não faço nada no quociente. Se já existe a vírgula, não faço nada. Zero continuidade, tá vendo? Pessoal, aqui ficou, tá? Ficou aqui 5 milhões e 220 mil, não é isso? É maior? Sim, é maior. Pessoal, quantas vezes o 600 mil vai aproximar de 5 milhões e 220 mil, tá, pessoal? Então aqui vai ser o 6 vezes 8, vai ser o 48, né, pessoal? Então 8 vezes o 6 dá 48, dá 4 milhões e 800 mil. Subtraiu vai dar esse resultado. Pessoal, quando subtrai, esse resultado naturalmente tem que ser menor do que este, tá, pessoal? Então não faz pergunta. A gente só faz pergunta quando desce. Nós subtraímos, nós não descemos o número. Eu quero continuar a minha divisão. Professor, eu quero continuar a minha divisão aqui, ó. O que eu faço nesse número? Pessoal, nesse número aqui, não é a primeira vez que eu vou colocar um zero. Se eu colocar o primeiro zero criado aqui, ele não vai me dar direito a uma vírgula aqui? Professor, já existe a vírgula. Se já existe a vírgula, o zero que nós vamos colocar aqui, então, ele é o zero continuidade, tá, pessoal? Então, ó, zero continuidade. Coloquei primeiro zero criado. Me daria direito a uma vírgula. Mas já existe a vírgula, então ele é o zero continuidade, certo? Pessoal, então aqui agora ficou maior, né, pessoal? Ficou aqui o 4 milhões e 200 mil. E eu sei que aqui vai dar o 7. 7 vezes o 600 mil vai dar 42 mil. Pessoal, olha o tanto de zeros que nós utilizamos nesse exercício. Nós utilizamos aqui a situação número 5, tá, pessoal? Em que nós abaixamos os números do dividendo, tá, pessoal? Tá vendo? A gente abaixou aqui. Quando a resposta dava não, a gente colocava esses zeros aqui, ok? O primeiro zero criado me deu direito à vírgula, somente a vírgula. O segundo, o terceiro zero colocados no mesmo número me deu direito aqui, ó, pessoal, aos zeros sequências, tá? Então foram 2 zeros sequências, 2 zeros no quociente. Primeiro zero colocado no número, tá, pessoal? E já existe a vírgula, é o zero continuidade. Primeiro zero colocado no número, que já existe a vírgula, é o zero continuidade. Eu não faço nada no quociente. Pessoal, tá ficando claro aí, então, como separar esses zeros? Nós temos, então, primeiro zero criado, zero continuidade, zero sequência, zero igualar casas decimais e a situação número 5. Se até aqui você já entendeu o que eu disse, parabéns, você já aprendeu a dividir. Beleza, pessoal?